Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, entra no ar o programa Municípios em Ação. Aqui você terá muitas notícias, matérias de domínio público, lazer, meio ambiente e saúde. Apresentação: Renato Muniz. Bom dia, Brasil, bom dia, Estado do Rio de Janeiro, bom dia, Baixada, bom dia, Nova Iguaçu. Está entrando no ar mais um programa Municípios em Ação. E hoje o nosso estúdio tem a grata satisfação de estar recebendo aqui a pré-candidata a prefeita do município de Nova Iguaçu, Isa Dutra, né? Ela é engenheira civil, policial militar e daqui a pouco vai estar participando conosco aqui desse bate-papo, né, do programa. Eu quero começar de antemão, dar bom dia à nossa convidada, a Isa Dutra. Muito obrigado pela sua participação, Isa. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Renato. Obrigada pelo convite. É uma honra para a gente poder conversar um pouco sobre a cidade de Nova Iguaçu nessa manhã. Estou muito contente em estar mais uma vez com vocês aqui. Já estive em outros programas da Rádio Maranata e é sempre uma satisfação estar aqui. Tá ok. Eu quero dar bom dia para o nosso Arinos Corrêa. Bom dia, Arinos. Ô, tio, bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, o menino da Carrapita ali. Que bom, né? A gente começa tudo de novo. E é sempre um bom dia, né? Começa um novo dia, já começa assim, bom dia, bom dia, bom dia. Dá um bom dia para você que está em casa, né? Quero dar bom dia ao doutor Sérgio Almeida, né? Está aqui presente, participando conosco. Puxa o microfone aí, Arinos, para ele aqui. E agradecer a participação do doutor Sérgio Almeida aqui, o empresário e advogado de Nova Iguaçu. Bom dia, Renato Muniz, bom dia, Isa Dutra, bom dia, Arinos. É um prazer muito grande, mais uma vez, participar do seu programa, Municípios em Ação, e parabéns aí a você e toda a sua equipe, e um bom dia a todos os seus ouvintes aí. Um abraço. Tá ok, eu quero começar também, a partir das 9h30, nós vamos ter a participação do gestor público, né, o doutor Rafael Thompson, vai estar fazendo um balanço também do que está rolando no Rio de Janeiro, né, todas as ações que estão ocorrendo. Nós vamos ter um bate-papo também bacana. Mas antes eu queria aproveitar, falar da Baixada Fluminense, né, a Baixada, ela está muito tensa, Isa. Posso chamar de você, né? Claro, que isso. Porque nós estamos vivendo uma anomalia no planeta com essas mudanças climáticas. Só para ter uma ideia, quase 90% das cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas pelas fortes chuvas. E nesse virada de ano, né, de dezembro de 2023 para 2024, choveu intensamente, né, no Rio de Janeiro, principalmente aqui na Baixada. Nós tivemos um impacto muito desastroso. Em janeiro também a mesma coisa. O carnaval deu o ensaio. E agora, praticamente mais de 20 dias sem chover. Como é que você avalia toda essa situação toda e do qual essas mudanças climáticas sempre se falam e muita coisa deixa a desejar? É verdade, Renato. Hoje temos vivido tempos difíceis, né, quando a gente fala da questão ambiental. E, infelizmente, toda essa mudança climática, a gente vê que, infelizmente, a tendência é piorar. Então, nós temos que começar a adotar medidas preventivas, não só medidas para reparar os danos, né? Porque depois que já aconteceu, já ocorreu o problema, já vieram as fortes chuvas, né? Você tentar solucionar como está sendo no Rio Grande do Sul é uma demanda muito alta, tem um custo muito maior para a administração pública. E sem contar o que acaba afetando a vida das pessoas, né? Ninguém quer perder um parente próximo, um familiar, ninguém quer perder seus bens, seus móveis, ninguém quer ter sua vida totalmente desestruturada. As pessoas querem uma garantia de que tudo vai ficar bem. Então, a gente tem, aqui em Nova Iguaçu, especificamente, nós vimos aí nas últimas enchentes o quanto as pessoas foram comprometidas. Eu que ando todos os bairros aqui, visitei várias famílias que perderam absolutamente tudo. Muitas dessas famílias, inclusive, Renato, sequer tiveram direito ao cartão Recomeçar, que foi concedido pelo governo do estado recentemente. Teve gente que nem entrou no cadastro, mesmo tendo sido afetado pelas chuvas, tendo perdido tudo, porque
Aqui, especificamente, foi feita uma determinação de que a Defesa Civil faria uma visita aos lares das pessoas afetadas, né? Foi feito um mapeamento, até então informado pela Secretaria de Defesa Civil, onde os profissionais, os agentes, iriam visitar essas casas. Mas, obviamente, não se tem efetivo suficiente na Secretaria e muitos lares deixaram de ser visitados e essas pessoas não foram contempladas. Eu, como engenheira civil, costumo dizer que a gente tem que se atentar muito porque o fator das chuvas, das fortes chuvas, ele tem diversas questões que influenciam na questão das enchentes, né? Desde a questão ambiental, desmatamento, né? Desde a questão propriamente de erros de projeto de infraestrutura na nossa cidade. Nova Iguaçu, por exemplo, cresceu demais nas últimas décadas. Oi, voltou? Nós estamos sempre vendo empreendimentos imobiliários sendo inaugurados aqui, né? Quem reside em Nova Iguaçu sabe quanto a cidade cresceu, mas quando se trata de sistema de drenagem das águas pluviais, nós não tivemos um redimensionamento, nós não tivemos um replanejamento. Nessa parte de construção foi negligenciada. E hoje a gente ainda não atende mais as demandas de saneamento básico dentro do município, seja do esgoto, seja mesmo do fluxo das águas das chuvas, né? E o advento da evolução, aí a gente tem asfalto, né? Tem concreto. Quando a gente fala da precipitação das chuvas, ela tem uma direção. Ela vai vir de forma horizontal, né? De cima para baixo. E se ela não encontrar um lugar para que essa água seja absorvida, ela vai concentrar, ela vai permanecer o quê? Geralmente o que a gente chama de escoamento superficial, porque ela não vai penetrar em decorrência do asfalto ou do concreto. Se ela não encontrar um dreno, se ela não encontrar um caminho, um destino, ela vai ficar represada. A partir daí a gente acaba vendo os alagamentos, as enchentes e tudo mais. Inclusive, nós estamos propondo, eu e o doutor Sérgio, um evento no mês de junho, onde nós vamos falar não só sobre o Expo Clima, como também vamos fazer um fórum de prevenção aos riscos de enchente na Baixada Fluminense e a colaboração público-privada. Porque quando a gente fala da enchente, afeta as famílias, afeta o povo iguaçuano, mas também afeta muitas empresas. E um exemplo disso são as empresas de seguro. Porque quando a gente tem as enchentes, quantas pessoas não têm perdido seus carros aí? Porque não dá tempo nem de você retirar o veículo. Porque se você for retirar, você coloca a sua vida em risco. Aí o veículo fica do lado de fora, acaba que vem enchente e essa pessoa perde o veículo. Se ela tem um seguro, acaba que esse seguro é acionado e a empresa tem que ressarcir esse valor e também é um custo para essas empresas. Então é alinhar esses profissionais técnicos de engenharia, de ambiental, né, e todos esses profissionais para que possamos analisar o nosso cenário, montar um plano de emergência, um plano de continuidade e medidas preventivas para as chuvas na Baixada Fluminense como um todo. Nós vamos voltar sobre esse assunto. O Sérgio, eu tinha um amigo que já não está entre nós, era comandante Décio Bernardo da Silva. Ele era comandante da Marinha e ele era um ambientalista, fez vários projetos, inclusive no complexo de tratamento do resíduo sólido do lixo, né? E ele falava uma coisa muito importante que sempre marcou. A natureza devolve tudo aquilo em dobro que você faz contra ela. E nós temos acompanhado que essa discussão das enchentes, dessas calamidades públicas que ocorrem, isso sempre fica ao fundo do pano, né? Nunca ninguém coloca para discussão, é tudo improvisado, tudo de uma maneira amadora. E quem mora aqui na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, sabe que qualquer chuva é motivo das pessoas perderem tudo, não é isso? Verdade, Renato. Chega o microfone mais perto. Verdade, Renato. Inclusive, é triste um amigo nosso, né, um grande comerciante de Nova Iguaçu, ligou um dia chorando porque a casa dele ali no bairro da Luz, uma área ali próxima do centro, inundou. E todo ano é a mesma coisa. E agora, de uma forma sequencial, né, as pessoas ali vêm perdendo tudo em nossa região. É uma região que, na realidade, e eu acho que a Isa Dutra, como engenheira, uma pessoa capacitada, deveria, né, agir de forma bem preventiva, porque a prevenção é tudo. Agora, Arinos, nós estamos acompanhando que a mídia ela está toda de frente, aberta. Não estava na hora de... As câmaras de vereadores, né, são 5.800 prefeituras no Brasil, botar como
um projeto de lei, junto com o apoio da bancada federal, do Senado, para que essa discussão de saneamento básico e principalmente do impacto das mudanças climáticas seja uma coisa efetiva, porque é tanto desperdício de dinheiro. Sim. E a gente vê o que nós precisamos, que é o arroz com feijão, né? Na realidade, a função de proteger as pessoas. Tu imagina para o pobre, né, que paga aluguel, então mora, junta dinheiro aí daqui a pouco vem a chuva, perde tudo, aí outro ano a mesma coisa. Essa novela nunca acaba, Marino. Houve um pacto federativo que contempla, né, uma distribuição de verbas. Inclusive, ele foi feita essa discussão esses dias. Inclusive, ele atenuou bastante relacionado ao Rio Grande do Sul. Só que a verba que está até agora só tem 200 milhões. Tem muito dinheiro. Vai contemplar o quê? Apenas o Acari, o Acari e o Botas serão os rios que estão exatamente nesses entornos. Nova Iguaçu, ele não está nessa lista. Existe uma lista de vários municípios, inclusive Belfor Roxo. Belfor Roxo foi um dos mais castigados, e Duque de Caxias, exatamente aonde passa o Iguaçu, né? Iguaçu Botas. Então, realmente, a discussão que está tendo agora, e por consequência, agora do Sul, que a gente está vendo uma cidade já ficando imersa. Então, a gente já percebeu que se não houver se essa discussão não for mais ampliada, inclusive nesse período, aqui, né, Isa, Baixada, Sim. Vamos falar daqui agora, desse pedacinho, porque a gente está falando de planeta, de Brasil. Sim. Se isso não começar agora aqui em Nova Iguaçu, o que nós vamos ver no próximo mês é a mesma coisa que está lá no Sul. Então, o que você está falando, realmente, esse debate tem que melhorar, tem que ampliar, tem que calibrar e não deixar passar no vácuo. A gente não ficar... Tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo sabendo, mas ninguém toma uma atitude séria. Então, para que não aconteça o que está lá no Sul e não respingue, não venha, essa mesma coisa não venha para cá. Então, é hora, na tua posição como pré-candidata, eu diria que existem tantas questões prioritárias e hoje o ecossistema, né? Hoje a falta do planejamento, onde você falava, a gente falava em offline, que não tem, ninguém está preocupado. Então essa é a hora, né? Não dói no meu pé, mas vai doer na casa de alguém. Eu vou voltar esse assunto com a Isa, mas antes eu queria mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando nessa programação, né? E também recebemos um convite aqui. Hoje está tendo uma celebração especial para as mulheres lá no restaurante Comida da Baixada, lá na Rua Inês, lá na Prata. E que amanhã é o dia das mães. E eu aproveito, né, mandar um abraço lá para Iracema Iguaçu, para o Valdinei, toda a equipe lá que está preparando, professora Sueli, ligadinha na nossa programação, e toda a equipe. Eu queria aproveitar, Isa, a maior parte da população do Brasil é feminina, né? Sim. E há uma perspectiva de atrair mais mulheres para participar da vida pública. Eu aqui no programa Municípios em Ação, eu bato muito na questão da reforma política, porque virou um feudo de todo presidente nacional ele ficar 20, 30, 40, 50 anos como presidente. Então, entra o prefeito, vira refém do presidente do partido. Sim. Entra governador, vira refém. Entra presidente, vira refém. Então, não tem alternância de poder. Eu acho que tinha que ter uma reforma política para que pudesse, no máximo, ficar 2 mandatos, né? E, com isso, oxigenar. Sim. E eu queria saber a tua opinião sobre isso e como as mulheres poderiam participar mais da política. Eu concordo plenamente, sou favorável a que se oxigene de fato a política. Nós temos que ter renovação. Infelizmente, a gente tem uma cultura de perpetuação no poder.
a nível nacional, municipal, inclusive. E isso é prejudicial, porque acaba que nós vemos o aparelhamento da máquina pública a favor de quem está no comando, de quem, né, foi eleito, quem está gerindo a cidade. Então, eu sou favorável, de fato, à permanência apenas de 2 mandatos. E, inclusive, hoje a gente vê aí as mulheres, infelizmente, somos algo em torno de 15% na política, e mulheres, de fato, querem se envolver. Eu digo até que é menos do que 15%, porque 15% é o que a gente vê ocupando cargos, efetivamente. No entanto, parte dessas mulheres só foram postas como candidatas e foram eleitas porque tem um homem por trás delas. Elas são ali a sombra ou o fantoche de alguém, do marido, ou do tio, ou do pai, ou enfim, de alguém que falou, não, agora eu não posso mais vir, que é o que a gente está falando, já passei os meus 2 mandatos, então eu tenho que colocar alguém da minha confiança que eu possa usar, manipular, conduzir, onde eu permaneça no poder, e aí a partir daí a gente vai escolher uma pessoa. Aí ele faz o quê? Vamos trazer uma mulher. Eu vou trazer minha esposa, eu vou trazer minha filha, eu vou trazer minha sobrinha. Então, parte dessas mulheres que se envolvem no cenário político hoje nada mais são do que laranjas desses homens. Não estão ali porque amam a política, porque querem fazer o melhor pela população, ou porque querem se inserir, querem representar o público feminino, não. Elas foram induzidas, foram conduzidas por alguém, né? E eu hoje me coloco totalmente contrária a essa postura. Eu me inseri no cenário político há 2 anos, não tenho parente na política, não tenho, apesar do nome do meu esposo ter uma relação aí com o presidente Dutra, mas a gente não tem vínculo nenhum, não temos familiares próximos que atuam na política, e foi algo que eu resolvi me inserir justamente não só para representar as mulheres, mas também porque eu estava indignada, né, nos meus 36 anos de Nova Iguaçu, moro no bairro da Posse, morei no Carmari, Cabuçu. Nos meus 36 anos de Nova Iguaçu, vendo a cidade completamente estagnada, sem avançar, sem melhorias. Eu, como profissional, trabalhando aqui, vivendo aqui, né, tendo meu filho de 4 anos de idade como mãe, na minha expectativa de qual o futuro, qual o legado que eu vou deixar para o meu filho daqui a 10, 20 anos, qual a Nova Iguaçu que o meu filho vai residir. Então eu tenho que dar minha contribuição. Qual o apelo para as mulheres adentrarem dentro da política? Então, eu entendo muito a dificuldade das mulheres, principalmente quem é mãe, Renato. Por quê? Você tem que ter, para que você se insira no cenário político, eu já faço, inclusive, para você que está ouvindo a gente nessa manhã, não necessariamente você precisa vir como candidata. Quando a gente fala de inserção no segmento político, você pode ser uma líder, você pode ser uma influenciadora, você pode ser uma compartilhadora, você pode apoiar alguém, ou você pode, no seu bairro, ser porta-voz das demandas e as necessidades de onde você mora. Hoje vou dar um exemplo, eu tenho a Graziella, ela mora em Miguel Couto, ela é mãe do Kaique, 7 anos de idade, uma criança atípica. A Graziella passa por diversas dificuldades dentro da educação, acessibilidade e inclusão social como um todo aqui em Nova Iguaçu. E ela, apesar de ter dificuldade, não ter uma rede de apoio com relação ao amparo ao Kaique, ela é uma mulher que pega o Kaique e vai pra rua e fala. Ela chama a TV, a Record teve no bairro dela outro dia porque tinha um barranco desmoronando próximo à casa dela. Ela é ativa. Ela não está concorrendo a um cargo de vereadora ou de prefeita, mas ela está participando da política municipal porque ela quer fazer a diferença. Então, o primeiro ponto que eu convoco e incentivo as mulheres é isso. Porque só nós sabemos as nossas dificuldades diárias, né? O que é você empreender e você cuidar de filho, o que é você ter uma criança atípica e ter as dificuldades de ter um acesso ao transporte, à educação, à escola que não tem mediador, é você ser vítima de violência doméstica, né? Ou violência contra a mulher, assédio, inclusive dentro do serviço público. Então, nós sabemos como que isso funciona. Então, precisamos de mulheres, de representantes, para que possamos legislar também a favor dessas pautas. Então, eu convoco você, mulher, se você hoje ainda não se colocou na situação de candidata política, mas que você venha tomar parte dos assuntos, porque sim, ele interfere a sua vida, a minha vida, a vida da nossa família e dos nossos filhos. Ô, doutor Sérgio, eu estou vendo aqui, posso chamar de Sérgio? Claro, Sérgio com certeza, pô. Eu estou vendo aqui a profissão da Isa, ela é engenheira civil e policial militar, né, sargento da PM. Eu vejo que qualquer profissão, as pessoas têm que ir para uma escola, tem que se capacitar, se qualificar, aí faz uma prova para poder saber se está apto. A única profissão que ninguém precisa ter estudo é a política, e vai mandar em todo mundo.
Não estava na hora de a gente trabalhar para ter uma reforma política? A pessoa quer ser candidata a vereador, é natural. Tem fundo partidário, fundo eleitoral. Esse dinheiro não tinha que ser usado para capacitar e qualificar as pessoas, para quando ela fosse representar na Câmara de Vereadores, ela está sabendo o que ela vai fazer, não virar igual a Isa está colocando aqui, muito dele bucha, né, para estar lá na Câmara. Eu estou falando minha opinião particular, né? E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Isso, com certeza, você está certíssimo, porque você tem que qualificar uma pessoa para um determinado cargo, ainda mais se tratando o quê? Né? De um cargo de responsabilidade. Um cargo público, como o próprio nome já diz, ele o quê? Ele envolve uma responsabilidade muito grande com o poder público. Você vai administrar uma cidade, você vai se tornar um representante de uma Câmara Municipal, né, o Legislativo, você tem que saber o que você está fazendo ali dentro. Você não pode simplesmente o quê? Ser inserido dentro da administração pública sem saber o que você vai fazer. Então é triste, mas temos sim que qualificar, né, os gestores públicos, né, os representantes do legislativo, porque assim como você é cobrado, né, para poder exercer aquela função, você tem que se qualificar, porque como é que, por exemplo, um gestor público vai tratar de saneamento básico? Claro, ele tem seus auxiliares, mas ele tem que ter o mínimo, uma noção mínima, o básico. É triste, né, a gente ver Nova Iguaçu, por exemplo, uma cidade rica, uma cidade com potencial econômico muito grande, e você vê um aeroporto abandonado, uma pista abandonada ali há mais de décadas, e você vê um parque ecológico de Tinguá, aprovado desde 2006, você vê, nós perdemos o Distrito Industrial para Queimados, e até hoje, o que nós temos? Nós temos um camelódromo. Por quê? Porque os gestores públicos, né, que realmente, né, vêm administrando a nossa cidade, eles não têm um mínimo, a base mínima, a conscientização de que, peraí, como é que o município ele vai crescer? Tem que crescer o quê? Com indústria, né? Vamos dizer assim, fortalecendo, dando incentivo para a iniciativa privada. Você vê a Isa Dutra, ela chegou a trabalhar ali numa empresa, né, na edificação ali numa empresa de cosméticos, ali em Santa Rita. Você vê, ela empregava muita gente, né, Isa? Você Sim. vê que, na realidade, quantos empregos, né, diretos e indiretos que ela realmente, né, produzia, e você vê, muitas famílias foram embora. Essas empresas foram para Minas. Eu, por exemplo, meu pai tinha um comércio, a gente fornecia 100 quentinhas, né, só no jantar de uma empresa chamada Sandivic Santa Rita. Essa empresa, nada mais, nada menos, né, que, nos proporcionava uma receita, legal. A gente empregava cozinheiro, a gente empregava pessoas para auxiliares de cozinha. Então, resumindo, muitos trabalhadores de Santa Rita foram embora com essa empresa para Minas Gerais. Por quê? Porque, na realidade, o gestor público à época, né, não deu realmente um tratamento, né, que deveria ser dado. Ou seja, você criar incentivos para fortalecer o comércio, fortalecer realmente, né, a nossa economia. Você vê que hoje nós temos 1,9 salários mínimos, né, Isa? Sim. Né, de renda per capita, um município rico como Nova Iguaçu. Ô Arinos, a Câmara de Vereadores ficou de votar para aumentar o número de vereadores aqui em Nova Iguaçu, né? E, na realidade, se você parar para analisar, Nova Iguaçu é considerada a capital da Baixada, né, isso? Uhum. E, ao mesmo tempo, a proporcionalidade da representação política é pequena, de 11 vereadores. A Câmara já votou, aumentou o número, é oficial? Houve a primeira, falta a segunda. Teve a primeira, aumentou para 23, mas ainda falta, tem emendas. Tem emendas ainda dentro já prontas ali, porque agora é uma questão de política. O que vai ficar bom para a atual gestão? A gente acredita que vai continuar 23, porque está dentro do prazo. Sim. Então, juridicamente, a gente está esperando aí as convenções, mas tem um prazo limite. É a convenção, o prazo limite é a convenção. Tem um prazo partidária. Limite. Pô. Isso pode mudar dependendo. Até lá, né, muitas águas vão rolar, que não seja aqui essa água por enquanto, né? A gente não tem estrutura para tanta água, mas na política tudo pode acontecer. Nova Iguaçu é uma caixinha de Pandora e a gente só sabe quando acontece. Interessantemente, nossa mídia da região, ela só fala quando o assunto é colocado numa baila. Se não for
a gente fica esperando essa notícia aparecer. Agora, o Isa, essa decisão do número de vereadores aumentar, isso não é o TRE que define isso? O IBGE? Como é a Não. questão interna da Câmara? É uma questão interna. Na verdade, existe uma legislação em que você tem ali um limite estabelecido de acordo com o tamanho da população. Nosso último censo, ele disse que nós temos aí 785 mil habitantes aproximadamente. Até diminuiu, né, Isa? Diminuiu um pouquinho, era 825, se não me engano, 825 885, não me recordo o exato número, caiu para 785 mil habitantes. E aí, em decorrência dessa população, dessa densidade da população, é que se estabelece o número de vereadores. E aí é votado na Câmara qual é o número que eles acham ideal, de acordo com o impacto orçamentário do município e a avaliação mesmo da própria gestão. Foi feita a segunda votação, foi feita em setembro do ano passado, estabelecendo sim, aprovando 23 vagas. Inclusive a gente entrou recentemente, eu fiz uma live com o procurador federal, porque quando foi, se eu não me engano, agora final de março para abril, um vereador do município fez o favor de lançar uma fake news na rede social oficial dele, dando a entender que seria modificado esse valor de 23 para 15. E aí, obviamente, né, nesse momento aquecido de ano de eleição, os pré-candidatos a vereadores já começaram a ficar incomodados e, né, querendo entender. Nós fizemos uma live para falar a respeito do assunto, porque teve gente falando assim, não, mas o prefeito ele não aprovou, então por conta disso não está valendo a votação de 23, não. A gente esclareceu esse tópico. A emenda à lei orgânica, ela não carece de aprovação do prefeito. Ele pode sim se manifestar, tem um prazo, se eu não me engano, ali dentro de 30 dias ele pode se manifestar, porém, como ele não se manifestou, automaticamente está valendo 23 vagas. Mas, como foi dito, isso pode mudar até a convenção. Então, se do nada eles acordarem e falarem assim... A lei pode sofrer emenda, né? Pode, eles podem emendar de novo. Já foi feita a emenda para 23, eles podem emendar de novo. Então, hoje eu acordei, a gente conversou com o atual gestor, a Câmara definiu que vai ser mais interessante para a gente 15. Então, vamos votar rapidamente para que 15. Só que eles têm até a convenção. Então, ou seja, eles têm ali até julho para eles fazerem isso, que eu acredito que não vá proceder. O que a gente está falando, um número menor é ruim porque você não tem renovação política. A tendência é permanecerem no poder aqueles que já estão. Quando você tem um aumento, existe um questionamento da questão dos gastos, dos orçamentos, que eu também sou totalmente contra, né? Que são os carros blindados, as regalias e mordomias políticas que o povo paga, que é dinheiro do povo pagando para essas pessoas terem mordomia. A Câmara estava gastando 150 bilhões. Agora, com essa história de reduzir, 80. Sim. Não, o valor está mais ou menos em 80 milhões. Mas a gente fica pensando o seguinte, esse período todo que reduziu... Ô, Arinos, são exatamente 9 horas e 28 minutos, nós estamos na Rádio Maranata 107.3, a rádio que faz bem, programa Município em Ação. Nós vamos dar um intervalo para beber uma aguinha aqui e daqui a pouquinho nós voltamos. Esse assunto está pegando fogo aqui na bancada. Voltamos já já. Você está ouvindo o programa Municípios em Ação. Apresentação: Renato Muniz. Atenção! Comida da Baixada a partir de R$7. Funcionamos de segunda a sexta das 11 às 15 horas. Temos 10 marmitinhas fitness por apenas R$119. Rua Inês 144, Prata Nova, Iguaçu, em frente a Presidente Dutra. Entrega pelo WhatsApp 99588-4682. 99588-4682. Desta vida não se podem comparar com a glória que em nós há de se revelar. Hoje você chora, chega até murmurar, mas um dia você vai pra sempre cantar no coral do céu. Eu irei cantar, lá vai ser muito mais bonito.
para cânticos de adoração. No coral do céu eu irei cantar, lá vai ser muito mais bonito. Nesse arrebatamento cessará o sofrimento. Eu vou morar no céu, no coral do céu eu irei cantar, lá vai ser muito mais bonito. Nesse arrebatamento cessará o sofrimento. Eu vou morar no céu, no coral do céu eu irei cantar, lá vai ser muito mais bonito. Nesse arrebatamento cessará o sofrimento. Eu vou morar no céu. Aleluia, 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 aleluia. Você está ouvindo o programa Municípios em Ação. Apresentação: Renato Muniz. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação na Rádio Maranata 107.3, a rádio que faz bem. Crava aí no seu dial, né, no seu celular, para poder você acompanhar. Poxa, Renato, eu queria acompanhar toda a programação. Como é que eu faço? Aí você coloca lá www.maranatario.com.br e toda a entrevista aqui com os nossos amigos, né, que estão participando vão estar lá, você vai acompanhar, né? Muitas das vezes a pessoa tá no carro, né? Tá no transporte, muita gente ainda está acordando também e é importante você acompanhar de perto. Nós estamos aqui hoje com a participação da Isa Dutra, ela é pré-candidata a prefeita do município de Nova Iguaçu, do Partido Novo. Daqui a pouco nós vamos saber mais. Mas antes, daqui a pouco nós vamos entrar na linha, já com Rafael Thompson, né? Ele é gestor público lá do estado do Rio de Janeiro, vamos conversar com ele. Mas tem uma notícia importante na Agência Brasil: o governo federal cedeu ao Rio o prédio da estação Barão de Mauá. E a cerimônia teve a presença da ministra Esther Deck. A ministra da Gestão e Inovação de Serviço Público, Esther Deck, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, assinaram ontem, sexta-feira, dia 10, a cessão da antiga estação ferroviária Barão de Mauá, na Leopoldina, que estava desativada desde 2001. E o município, a partir de agora, vai dar um início à restauração do prédio histórico. Ô Sérgio e Isa, eu tenho maior frustração, porque quando foi em 2001, eu vi, por exemplo, aquele trem prata, né, que saía lá da Leopoldina, rodava, passava na Baixada, passava por Campos, Espírito Santo, São Paulo, Minas, e eu ficava vendo o trem passava, um dia eu vou andar, um dia eu vou andar, um dia eu vou andar. Aí, quando eu fui comprar a passagem, naquela semana, desativaram, e foi maior frustração, porque tinha cabine, né, eu queria dormir dentro do trem, e todo mundo fala, pô, é bacana tu viajar, ter restaurante. E a malha ferroviária foi totalmente desativada e hoje só serve para transporte do Eike Batista e do Antônio Hermínio de Moraes. Quer dizer, um engarrafamento do cão na Dutra. A gente perde 3 horas para ir, 3 horas para voltar. O Brasil só cresceu por causa da malha ferroviária e eu tenho essa frustração, agora vendo pelo menos a revitalização disso aí. Por exemplo, igual Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é muito grande, né, isso? E nós já estamos com o Rafael na linha, para poder depois não atrapalhar aqui
E a gente precisava revitalizar a malha ferroviária, além de resolver o problema do trânsito, que é caótico, né? Daqui a 5 anos, se toda a população de Nova Iguaçu e da Baixada tiver um carro, ninguém sai de casa. Aí nós vamos ficar igual a China, a Ásia, né? Vai dar uma confusão. Como é que tu avalia isso? Tom. Daqui a pouco nós estamos como São Paulo, né? Tendo que fazer rodízio de veículos em Nova Iguaçu, porque hoje já tá um trânsito. Até a pé tá complicado isso. Até a pé tá complicado, né? Tá difícil, porque mobilidade urbana aqui em Nova Iguaçu, né? Infelizmente, com essa questão do desenvolvimento econômico, muitas pessoas hoje já têm as famílias já têm seus veículos. E aí o trânsito, principalmente nos grandes centros aqui em Nova Iguaçu, está completamente caótico. Nós vamos voltar a falar isso, mas já estamos com o Rafael Thompson na linha. E bom dia, doutor Rafael Thompson. Bom dia, amigo. Prazer falar com vocês. Doutor Rafael, nós estamos aqui falando sobre todas as mudanças, né, que estão ocorrendo. E você é um gestor público aí no estado do Rio de Janeiro, tem uma atuação muito forte. Como é que você avalia as mudanças agora para 2024 e resolver o problema da mobilidade pública? É um prazer falar com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Tive o prazer de ser secretário de governo do governador Cláudio Castro e participar pela transformação do estado do Rio de Janeiro, que vem se reconstruindo ao longo desse tempo. E é importante que a gente discuta muito isso nesse ano de 2024, que é um ano que a gente precisa levar cada vez mais a sério, que é um ano eleitoral, um ano que a gente consegue mudar com o nosso voto, né, a vida das pessoas. Tem muitos projetos agora que estavam se trabalhando para colocar em prática. Já tem algum planejamento, algum calendário para que esses projetos possam ajudar a vida das pessoas? O governo do estado tem investido fortemente na mobilidade, no que tange a Baixada Fluminense, né? Vem alguns projetos que estão estruturados, mas a gente não pode prever data porque são projetos de grande monta e precisa de planejamento muito adequado para que gaste dinheiro público de forma assoberbada. Nós estamos, por exemplo, acompanhando, principalmente depois da Covid, esse problema todo de segurança pública. Toda hora a imprensa, né, os colegas, de manhã cedo já vê isso. Como é que você avalia todo o processo da questão da importância da segurança pública no estado do Rio de Janeiro? Hoje, o que se fala muito é que a gente precisa voltar a ter acesso à segurança. Porque quando se fala de números, né, reais, a gente identifica que houve uma redução de diversos índices criminais. Mas não é o que a população percebe na rua. A população reclama muito de falta de policiamento, de não presença ostensiva de policiamento, mas o governador vem fazendo um trabalho brilhante para poder recompor a tropa, para poder valorizar os policiais, para que consiga oferecer também a maior logística possível, a quantidade de viaturas. Mas eu acho que a gente precisa discutir, como governador também vem discutindo agora, o investimento federal no Rio de Janeiro, né, o não pagamento da dívida ou o parcelamento da dívida com juros mais adequados, porque só assim a gente consegue fazer o investimento na política de segurança pública. Mas o governador na Baixada Fluminense foi diferente com a Baixada Fluminense, inclusive porque ele conseguiu instalar o programa de segurança presente nos 13 municípios da Baixada. Então, melhorar a segurança é uma coisa que o governador vem fazendo pela Baixada Fluminense durante todo o governo dele. Eu acho que vai só intensificar isso com a instalação em breve do novo batalhão em Nova Iguaçu e outras iniciativas de segurança também. Agora, Rafael, essa questão, por exemplo, nós estamos vivendo um problema sério lá no Rio Grande do Sul,
que principalmente a população do estado do Rio de Janeiro já conhece de perto. E como é que você avalia as ações do governo porque praticamente tem mais de 20 dias que não chove no Rio de Janeiro, né? Um calor intenso. E quando muda essa mudança brusca, automaticamente os temporais são constantes. Como é que o governo está pensando no sentido de amenizar esses impactos todos que sempre são causados pelas mudanças climáticas? O governador sempre pediu, desde a época que eu estava na Secretaria do Governo, para que trabalhasse para minimizar qualquer tipo de problema com relação às chuvas, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro, tradicionalmente, no verão tem chuvas muito intensas, mas a gente tem trabalhado, e aí parabenizar ao INEA, que fez um trabalho excepcional nos últimos anos de dragagem de rios, né? Todos os rios, muitos rios da Baixada Fluminense, muitos rios da região serrana, muitos rios da zona oeste da capital foram dragados e as pessoas conseguiram, desta vez, não perder seus móveis, seus bens, porque essas dragagens fizeram com que o leito do rio voltasse a ter calado, né? Voltasse a ter profundidade, e aí o rio conseguiu absorver a potência das chuvas, e isso graças ao trabalho de prevenção que foi feito pelo INEP, e aí também valorizar o trabalho de um órgão pouco conhecido do Estado, que é o Departamento de Recursos, que é o departamento responsável por monitorar as encostas. E essas encostas estão hoje todas mapeadas, o governo do Estado está fazendo um grande trabalho para fazer as obras de prevenção para que essas encostas mais perigosas não possam gerar desabamentos nas próximas chuvas que vão acontecer, né? E está preparado para acontecer. Agora, Rafael, você falou uma coisa que chamou a atenção, a questão da negociação da dívida, né? Que o governo do Estado está negociando com o governo federal. Como é que está essa situação? Depende de vontade política, depende de articulação, porque quando se fala em dívida e o governo não tem dinheiro, as prefeituras que ficam na ponta é as que mais sofrem, porque depende do repasse. E se o governo do Estado tiver com as contas bloqueadas, fica difícil. Como é que está esse andamento? Na verdade, assim, hoje existe uma disposição política do governo federal em conversar, mas a gente tem limitação política, não tem jeito. O senador entrou com ação no STF semana passada para rediscutir esse repasse, essa recuperação. E assim, para o seu ouvinte acompanhar, é como se na nossa casa a gente tivesse R$13 de empréstimo lá em 1998 e pago até hoje R$55 desse mesmo empréstimo, mas aqui está mais 150, né? Então, assim, é um juros impagável, e quem sofre é a população do Rio de Janeiro, porque na hora que você tem que pagar mais 150 bilhões de dívida, esses 150 bilhões não são investidos de volta no Rio de Janeiro. Esses 150 bilhões vão para outros lugares. Só para você ter uma ideia, a gente, com os recursos do Estado, né, todos nós, recolhe de imposto, ano passado o governo do Estado repassou, em forma de impostos federais, 411 bilhões de reais. Né? Então, assim, o Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior arrecadador de impostos para a União, e não é nem de perto contemplado com repasses que poderiam ser justificáveis, né? Então, a política pública, o Rio de Janeiro, muitas vezes não tem a sua melhor performance, justamente por falta de recurso e falta de repasse de verbas da União. Mas eu acredito que com essa discussão agora junto ao STF, tem sido, já o ministro Dias Toffoli já deu uma decisão favorável ao governo do Rio, diminuir os juros. Então, eu acho que assim, isso é importante, porque vai ver essa dívida detida. E aí o Rio de Janeiro, como sempre, na vanguarda, precursor de tudo, né? Porque o Rio de Janeiro primeiro vai entrar na justiça, primeiro a discutir isso, e isso depois vai acabar impactando os outros estados que possuem também o mesmo problema da dívida pública com a União.
Eu quero agradecer sua participação. Gostaria de convidar um dia para fazer parte aqui da nossa bancada, para a gente poder detalhar melhor, né, os projetos, os encaminhamentos, porque a população do estado do Rio de Janeiro ela fica atenta, né, a todas as mudanças que ocorrem. E agradecer sua participação aqui no programa Municípios em Ação, tá ok? Muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição de vocês. Grande abraço, ótimo final de semana. Tá ok. Falamos agora com Rafael Thompson, né? Ele é gestor do governo do estado do Rio de Janeiro, passou as informações estratégicas e é importante que a população acompanhe. Muitas das vezes a pessoa, eu não gosto de política, não quero saber de política, mas acontece que a política ela é o dia a dia, né? Na hora, desde que você vai na padaria, né, Isa, fazer Exato. uma compra de um pão, negociar o preço lá no mercadinho, tudo isso faz parte da estratégia política do dia a dia, não é isso? A gente costuma dizer, né, que se você não governa, você é governado, não tem jeito. A política perpassa por absolutamente tudo que a gente faz relacionado, como você disse, desde o pãozinho aos alimentos que a gente compra no mercado, se você usa o transporte público ou se você mesmo usa o transporte privado, como os veículos por aplicativo, né? Isso tudo está passando pela política, porque as leis são definidas, né, pelos gestores públicos e políticos do nosso país, do nosso estado. E se você não tomar parte, você vai negligenciar nesse assunto e as pessoas vão decidir por você escolhendo o seu lugar. Essas informações é importante. Principalmente a mulherada tem que estar atenta a isso, porque quem manda na casa é quem é. Né? Então tem que começar agora a participar mais do que nunca da política. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, não é isso? Arinos, nós estamos vivendo agora várias informações. Você tem algum balanço aí para passar para nós aí de assuntos de interesse? Porque daqui a pouquinho nós vamos conversar melhor sobre quem é a pré-candidata Isa, mas antes disso eu queria passar os informes aí. O que você tem de bom para nós aí? Essa semana foi uma semana bem agitada. Eu falava com a Isa aqui em offline e foi exatamente o barulho que aconteceu na prefeitura, em frente à prefeitura de Nova Iguaçu, pelo grupo de servidores. Movimento Unificado de Servidores Públicos. Ótimo, eu queria até falar. Eu gostaria de falar sobre esse MUSP e as denúncias que eles colocaram são coisas muito graves, né? Inclusive, você participou, né? Você assistiu toda essa movimentação e o que a gente estava perguntando? Por que essas mudanças? A gente sabe que os PJs geram uma economia, mas eu acho que o PJ, nessa posição da saúde, a gente não consegue entender ainda como está funcionando essa folha de ponto e como é que eles vão receber. A questão é a folha de ponto, pagamento, falta de informação, e será que isso vai continuar? Sim. Bem lembrado, foi feita uma manifestação aí pelo Movimento Unificado dos Servidores Públicos de Nova Iguaçu, propriamente, sim, né? Para denunciar algumas arbitrariedades aí por parte das organizações sociais que hoje administram a saúde, né, dentro do estado do Rio de Janeiro. São 4 em Nova Iguaçu, mas dentro do estado do Rio de Janeiro elas estão presentes, né, em todos os municípios aí, e aqui em Nova Iguaçu a gente tem essas empresas que ficam responsáveis por administrar, contratar funcionários, né? E eu declarei explicitamente nas minhas redes sociais o apoio ao movimento. Eu, como servidora pública, entendo o motivo da contratação do servidor. Quando a gente fala de servidor, não é apenas pelo fato de você ter uma garantia, não, eu quero ser servidor porque eu quero estabilidade, porque eu quero um salário fixo, porque... Não, o fato de você ter a estabilidade para o servidor público é para justamente para que não haja influência política dentro das funções públicas, dos serviços públicos que são prestados. Eu, como policial, né, e entendo também os servidores da saúde, se você tem um gestor, um chefe, que por algum motivo você não compactua com os interesses políticos dele e você vai de encontro, se você não tiver estabilidade, você vai ser o quê? Retalhado. Retalhado, você vai ser demitido, você vai ser transferido. Imagina um policial que na realidade não fizesse concurso público, como é que ele seria no dia a dia? Né? Ele ia ser
ou ele ia ser Manipulado. exonerado, né? Ele não iria ser excluído, ou ele seria manipulado, porque cada hora ele iria estar num lugar, ou ele teria que se vender e se curvar ao sistema para não sofrer Era o isso. exílio. Eu até passei o microfone aqui pro Sérgio, mas foi exatamente o que eles falaram. É interessante, era numa entrevista com Última Hora, eu estava fazendo a entrevista, e eles falaram assim mesmo. E cadê o concurso público? Mas espera aí, a gente não está conseguindo receber e o PJ está recebendo. Como Exato. que eles estão recebendo primeiro que o servidor? O servidor Isso. não está vendo Sabe, dinheiro, mas- Sérgio. Mas sabe por quê, Cadê o Arinos? dinheiro? Deixa eu só complementar rapidinho essa questão que você está falando. Sabe por que eles estão recebendo primeiro? Porque eu falo mesmo, não tem esse problema comigo. Parte dessas pessoas que são contratadas pelas organizações sociais são aliados e apadrinhados políticos. Estão ali por interesse de alguém, são utilizados como lideranças no período de campanha eleitoral. Então, essas pessoas têm a garantia de um cargo público, né? Então, vem trabalhar comigo, vem trabalhar para mim, divulgar minha campanha, que eu vou te conceder isso aqui. Então, como a gente estava conversando em off aqui, tem gente que é técnico em enfermagem trabalhando em escritório. E tem gente que é trabalhando em escritório, e tem gente que é auxiliar administrativo de escritório, trabalhando em parte técnica da área da saúde. Que Por perigo, quê? hein? Por conta de uma movimentação para atender aos interesses políticos de quem, né, convém. Eu faço parte do Sindicato Jornalista Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu debato muito no encontro das reuniões é que, por exemplo, como é que você nomeia, hein, Arinos? Nomeia uma pessoa dentro de um gabinete para ser assessor de imprensa se a pessoa não tem nem o primeiro grau. A pessoa não sabe nem o que está fazendo ali. Aí bota a mulher, bota a sogra, bota o papagaio, bota o periquito para estar numa função de comunicação. E o sindicato, eu coloquei isso em pauta, para poder fazer a notificação para as prefeituras, para todos os governos, para justificar como é que você vai nomear uma pessoa ali para um cargo de jornalista, assessor de imprensa, e se o cara não tem uma formação, não foi preparado para isso. E eu faço essa pergunta para você, Sérgio. O que a justiça não acaba com essa mamata toda aí e faz o concurso público obrigatório? Então, Renato, porque infelizmente não há uma legislação, entendeu? Que realmente exija isso. Você vê que a profissão de jornalista, né? Você vê que ela não passou pela regulamentação. E aí você vê que hoje qualquer pessoa, né, pode ser jornalista sem realmente ter um nível superior. E aí você vê, por exemplo, como é que o cara vai ser um jornalista, um assessor de imprensa e tudo, se ele não sabe nem português? Se ele não sabe nem realmente a língua portuguesa do país dele, entendeu? Então, quer dizer, é complicado. Mas por quê? Porque isso que, na realidade, é um interesse, né? Interesse político. Você vê que, muitas das vezes, o juiz só pode agir, só pode exigir algo se tiver o quê? Se tiver uma legislação. Se tivesse uma legislação obrigando, a profissão de jornalista, assessor de imprensa, você terá que ter o nível superior, a qualificação, com certeza. Aí você vê, por exemplo, é um advogado. O advogado ele tem que ter uma habilitação, tem que fazer realmente uma prova para você adquirir a inscrição. E aí, o médico tem um CRM, todas as profissões, né? Com exceção do jornalismo, você vê que é triste, mas hoje qualquer pessoa não. Eu vou adquirir, eu compro uma carteirinha de jornalista e vou o quê? Vou ter acesso, né, aos locais que, muitas pessoas não têm, sem nenhuma qualificação. É triste, lamentável, mas a justiça que só pode adentrar, só pode exigir algo se tiver realmente uma legislação. Eu tive lá no Congresso Nacional visitando os gabinetes e eu encaminhei o pedido do sindicato, né, do jornalista profissional do Estado do Rio de Janeiro, para que tivesse diploma. Você só pode exercer uma função se você tiver uma certificação. Isso. Até porque, senão, essa onda de fake news nunca vai acabar. Exato. Ela destrói a tua imagem, faz calúnia, e as pessoas acham que isso é normal, inventa, fazem montagem. Isso é crime, isso. É igual, por exemplo, você vai ser pré-candidato agora, daqui a pouco vai passar na convenção. O cara faz uma matéria denigrindo a tua imagem. E como é que fica isso?
como que é cobrado, né? Só através de ação judicial mesmo, né? Mas já destruiu a imagem. Exatamente, no sentido profissional não existe nenhuma imputação a essa pessoa. E ainda mais em campanha política, os adversários inventa, Sim. cria, destrói a pessoa e até terminar a campanha, aí como é que fica? Isso é muito ruim, né, Arinas? Inclusive para a nossa profissão, né? Não é à toa que eu evito bastante as redes, exatamente por esse motivo. A gente que escreve diuturnamente matérias todo o tempo, é fato. Ou você sai, ou você não aparece e você apenas publica, e depois disso você fica esperando exatamente esses feedbacks. A gente observa aqui uma diferença entre o influencer e o jornalista, não está muito longe, porque eles confundem influenciar um assunto ou noticiar. Então, a tendência da influência sobre um tema, escrever sobre um assunto, quase se equiparam. É por isso essa confusão entre influencer, que ganha mais que o jornalista. Bem mais, dependendo Pode da influência. observar que a maioria dos jornalistas estão ali no piso, trabalhando no piso ou no jabá. Ou já o influencer, não. O cara pega um monte de seguidores, começa a falar um monte de abobrinha. O céu é o limite. Está com 1 milhão de seguidores e forçando como é que a gente pode falar? Forçando aquele que está assistindo ou lendo acreditar que aquilo é verdade. Acreditar na verdade que ele está falando ali. E como é que você limpa essa história? Foi o que você falou agora. Depois de publicado, quem limpa? E a multa tem que ser pesada. Tem que dar cadeia para quem inventa mentira. Olha, vocês estão falando isso agora, Renato. Você puxou esse tema. E ontem eu assisti o jornal de uma emissora, para não falar o nome, já haviam, né, eles fizeram um manifesto pedindo para que os sites, né, como é que eles chamam? Os provedores, deixa eu entender aqui, para boicotar, cortar todo tipo de fake news. Parece que são 10, mais ou menos, já assinaram para evitar a questão do Sul, das doações. Sim. O que está acontecendo, né? Estão montando vídeos, estão fazendo um monte de... Estão promovendo exatamente uma discórdia, estão atenuando, estão piorando. Então é isso que a gente está falando aqui. Só para poder complementar aqui, Renato. Então, o STF, né, 15 anos atrás, estou vendo aqui no site do Júri Brasil, que decidiu, o STF decidiu, que na realidade não há necessidade de você ter o diploma de nível superior para exercer a função de jornalismo. Logo ele diz o seguinte, né? Ele diz, Gilmar Mendes, que o que regulamenta a profissão foi instituído no regime militar e tinha a clara finalidade de afastar do jornalismo intelectuais contrários ao regime. Ou seja, independente de diploma ou não, ou seja, a pessoa pode falar o que quer, além pode representar... de liberdade de opinião e expressão. Isso aí. Mas vamos tentar rever isso, né? Tá tramitando o pedido do sindicato dos profissionais do estado do Rio de Janeiro, a FENARGE, para que o diploma possa vir à baila. Você quer exercer a profissão, tem que se capacitar, qualificar, igual outras profissões, não é verdade? Exatamente, como a maioria das profissões, né? E até mesmo dentro da política, quando a gente, né, falou agora há pouco de pessoas que vêm candidatos e que a gente tinha que ter uma reforma política também, porque tem pessoas se candidatando para legislar, para, né, ajudar a governar uma cidade e sequer tem alguma capacitação para isso. Às vezes não tem nem o ensino fundamental, ensino básico, tecnicamente não estão prontos. Nós ficamos até, Isa, com dificuldade, eu e o Arino, a gente faz um pedido às prefeituras, programa Municípios em Ação, para saber o que a prefeitura está fazendo, porque nada. Matéria de interesse de domínio público é importante a população saber. Aí a pessoa que está lá na ponta não sabe nem não sabe escrever, não sabe preparar uma lauda. Então se capacita, né? Faz o curso, se forma, não é isso? É igual advogado sem
sem estar preparado, como é que ele vai defender os Não, e clientes outra dele? coisa, você vê, né? Chega mais para perto, Sérgio. Você vê, né? A ABI, né? Associação Brasileira de Imprensa, você vê. Como é que ela vai exigir, como é que ela vai punir, né, aquele membro ali, o jornalista que realmente não se adequar, né, às normas, né, da própria profissão. Então você vê, a OAB ela pune através do quê? De um regulamento. O CREMERGE pune através. E aí você vê, o jornalista ele fala o que quer. Então a democracia ela é formada de direitos e deveres. Essa é a Rádio Maranata 107.3, a rádio que faz bem. Esse é o programa Municípios em Ação. E hoje, né, vai ter Flamengo e Corinthians que vão medir forças no Maracanã. Vou até aproveitar, Isa, não fiz a pergunta. Qual é teu time de futebol, hein? Então, hoje eu sou todos os times. Não tem esse negócio de... Tá sendo não dá pra gente discutir nesse sentido, porque sempre vai ter alguém que a gente vai discordar. André, né? Então, Alex, meu esposo. Alex, sem personalidade. Sérgio, é melhor evitar essa polêmica. Eu sou América de coração. Sérgio, qual é o teu time, Sérgio? Eu posso declarar o meu time. Eu sou tricolor de coração. Aí, cara. Viu? É tricolor, então eu sou América, sou tricolor, sou Flamengo, Vasco, Botafogo. Que bom. Nós vamos dar um rápido intervalo só para beber uma água e daqui a pouquinho, né, nós vamos saber quem é Isa Dutra, né, a engenheira civil, policial militar, sargento da Polícia Militar e pré-candidata a prefeita do município de Nova Iguaçu. Voltamos já já. Você está ouvindo o programa Municípios em Ação. Apresentação: Renato Muniz. Atenção! Comida da Baixada a partir de R$7. Funcionamos de segunda a sexta das 11 às 15 horas. Temos 10 marmitinhas fitness por apenas R$119. Rua Inês 144, Prata Nova Iguaçu, em frente à Presidente Dutra. Entrega pelo WhatsApp 99588-4682. 99588-4682. Maranata! Conheça a Igreja Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Cultos, terças, quartas e quintas-feiras, sempre às 19 horas. Domingo, Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E culto de louvor, oração e palavra às 18 horas. Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Endereço: Avenida Getúlio de Moura, 928, ao lado da Praça Santos Dumont. Direção-geral: Pastor João Nunes. Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Uma igreja que ora e Deus responde. Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Facebook, Rádio Maranata Rio. Eu sou o cantor Francisco Barros, da Rádio Maranata Rio. E eu sou o seu amigo Júnior da Benção, do programa 107 Graus. Queremos desejar a todas as mães felicidade, paz, muita harmonia no seu dia. Um feliz Dia das Mães pra você. Mãe, você é 10, você é 1000. Oh, meu Deus! Me abandona não, hein? ZYL 924, 107,3 MHz, Rio de Janeiro. Maranata, Maranata, 107,3. Rio de Janeiro, 107,3. Maranata, Maranata, é a rádio de Deus, 107,3. Você está ouvindo o programa Municípios em Ação. Apresentação: Renato Muniz. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pelo Júnior da Benção, né, o homem lá de Queimado. E eu estou sentindo falta, Júnior, aqui do nosso Francisco Barros, né? A voz mais bonita da Baixada Fluminense.
Eu ia até... Tô brincando aqui com o Arinos, né? O Arinos comprou uma tinta bacana e tá com a tinta com a coloração. E o Barros também, né? Copiou O cabelo você, do Barros né? não perde pro meu de jeito nenhum. Eu quero até aproveitar de chamar a atenção num assunto sério, né? Nós estamos há 20 dias sem chuva aqui no Rio de Janeiro e uma virose está passando braba, né, aqui, principalmente na Baixada Fluminense. Eu também peguei uma virose. Eu vou te falar aí, na base de gengibre, né? São gengibre que eu diga. Eu vou te falar, e a garganta da gente parece que tem um bichinho na garganta e toma remédio. Agora eu chamo a atenção para uma coisa importante. Quem não pegou a gripe, aproveita, toma a vacina, né? Para poder você não contaminar as outras pessoas. Ah, eu não gosto de vacina, não sei o quê, e pá. Aí daqui a pouco, quando pega a vacina, todo mundo na tua casa fica doente. Isso é muito ruim, né, Isa? É verdade. É uma fase crítica aí, né? Que a gente tem visto diversas enfermidades. Dengue, retornou aí a zika, chikungunya, esse negócio que a gente achou que já tinha se livrado disso. Várias pessoas tendo. E sem contar aquilo que quando o médico não sabe é virose. Né? Não sei o que é virose. Então, vamos nos cuidar, vamos tentar aí melhorar a imunidade, né? Também buscar aí a vacinação da gripe e tentar manter uma alimentação saudável, prática de exercício, tudo também ajuda, né? Para que a pessoa possa ter uma vida saudável e não ser tão impactada. Ou se pegar uma gripe, pelo menos ela não vai acamar, vai conseguir manter a rotina normalmente. Como diz o ditado chinês, se tem problema, é porque tem problema. E se não tem problema, é porque não tem problema. Eu vou agora aproveitar e entrar pela maneira democrática, né, que o programa Municípios em Ação faz e está convocando, né, para que todos os pretensos candidatos a prefeito possam vir aqui no programa e dizer por que é candidato e para que ser candidato. Porque nós estamos num momento fundamental, que é os ajustes, né, dos calendários. Eu estou aqui com o calendário eleitoral. Agora no dia 8 de maio, que foi quarta-feira, foi o último dia para recebimento de solicitações de operações de alistamento. Muita fila, né? Muita gente deixou sempre para a última hora. Aqui teve gente enfrentando 14 horas de fila. Então, poderia ter feito isso com maior tranquilidade, fazer a biometria. No dia 9 foi a data, até assim fica suspenso o recebimento de alistamento. Passou, perdeu, já era. E é muito ruim porque você vai ter problema para abrir conta bancária. Se você fizer concurso público, você não vai poder tomar posse. Há requisitos muito forte, né? Que isso faz parte da democracia do nosso país. Agora, no dia 15 de maio, quarta-feira, é a data do qual, até dia 17, será realizado o teste de confirmação das correções aplicadas do resultado obtido do teste público de segurança da urna, né? Então, vai ocorrer. Então, é importante todo mundo estar atento e nós vamos colocar isso. Nós estamos com a pré-candidata a prefeita do município de Nova Iguaçu, Isa Dutra, né? Era do Partido Novo e profissão engenheira civil, policial militar, agente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer isso de uma maneira democrática com todos que quiserem, né, vir participar conosco. E eu já começo a fazer 3 perguntas, Isa. Quem é Isa Dutra? Ótimo, vamos lá. Isa Dutra, informação acadêmica, vou iniciar, né? Como você disse, policial militar, né? Sargento da Polícia Militar. Sou engenheira civil pós-graduada em segurança pública e em políticas públicas também. Uma especialização que eu fiz mais recente com o propósito de me preparar também para a administração, né? Para o cargo público. Tenho especialização pela Escola Nacional de Administração Pública como gestora municipal com foco em prefeitura. Também um curso que eu busquei com o propósito de me capacitar
para o cargo público. E hoje sou uma mulher destemida, uma mulher que busca desafios, protagonista da própria história, nascida e criada em Nova Iguaçu, 36 anos de idade, atualmente moradora do bairro da Posse, mas como eu disse aqui no começo, já morei no Carmari, Cabo Sul, Marapicu, conheço as necessidades do povo iguaçuano e como mulher, mãe, agente de segurança pública, hoje eu me coloco à disposição como pré-candidata como uma opção para uma renovação dentro do nosso município, que nós sabemos, temos discutido frequentemente sobre isso, sobre a questão da perpetuação, né, das pessoas no poder público, nos cargos políticos, onde, né, só vemos, entra um, sai outro, mas sempre são os mesmos escolhidos, existe um acordo político, existe um bloco que se beneficia e fazem uma composição para que os mesmos permaneçam no poder. E hoje o meu propósito é esse, desbaratar todo esse emaranhado, né, e toda essa composição que foi feita aqui em Nova Iguaçu, com uma opção de renovação e de mudança para essa cidade, porque eu conheço, não sou nascida e criada aqui, não vim da Barra da Tijuca para me candidatar aqui, nem moro lá, inclusive, né, sou do povo, né, sou da rua, estou com o povo nas ruas, como as pessoas podem ver no nosso dia a dia através das nossas redes sociais. A gente quer ouvir a população e acho que é o primeiro ponto, acima de tudo, dar voz à população local para que eles possam expor suas demandas e necessidades e assim, a partir daí, desenvolvermos políticas públicas que efetivamente vão resolver os problemas de Nova Iguaçu. Agora, por exemplo, o teu partido novo, eu não sei nem se tem algum vereador na base, né, com mandato. E você está emprestando teu nome à sociedade, né? Na realidade, as pessoas até confundem. A política é diferente de partido político. Sim. Você não pode se candidatar para um sindicato, uma associação de moradores, ou simplesmente você tem que entrar num partido político. E você já remodelou ou já idealizou a tua proposta para colocar, para que a população de Nova Iguaçu possa identificar você como gestora para essa nova função? Sim, sem dúvida. Entrando nessa questão do próprio Partido Novo, né, fazendo um adendo, o partido não é só novo no nome, mas também é novo, né, desde 2016 aí que ele concorre aos pleitos, né, eleitorais. É um partido que hoje me representa e que eu acredito nas ideologias e nos ideais e nos valores. É um partido contra regalias políticas e mordomias, é um partido que é a favor do livre comércio, é um partido sério. Eu e o Sérgio, a gente está aqui, a gente sabe que eles são a favor de pessoas técnicas ocupando os cargos públicos, pessoas capacitadas, não apenas como aqueles que são eleitos, mas os próprios secretários das pastas têm que ser pessoas técnicas e competentes para aquilo. Nós, para estarmos aqui, passamos por uma jornada, que é chamada de jornada no partido, então a gente responde a um questionário de alinhamento com os ideais do partido. Depois a gente passa por uma etapa de resiliência para ver se nós somos corruptíveis ou não. E, por último, a gente passa por uma sabatina com membros da estadual e da nacional, onde a gente apresenta não só a nossa história, o nosso histórico político, como também o esboço do plano de governo. Então é um partido muito sério, que para a gente estar aqui foi feita uma seleção, passei por 3 etapas para ser escolhida a candidata do Partido Novo em Nova Iguaçu, né, e tendo sido sim aprovada com louvor como a futura gestora pública e uma pessoa com potencial para esse trabalho. Você disputou internamente com outras pessoas? Sim, inclusive é aberto para outras pessoas se voluntariarem, é aberto uma jornada, né, que a gente chama tanto para vereador quanto para o executivo quanto legislativo. E sim, nós disputamos com outras pessoas que pretendiam vir, é feita uma seleção. Como eu disse, todos passam pelas mesmas etapas e o partido escolhe a pessoa que ele encontra com maior alinhamento aos ideais partidários e capacitação. Agora, Isa, aqui em Nova Iguaçu, eu bato nessa tecla aqui, Arinos e muitas pessoas, aqui é considerada a capital da Baixada, né? O PIB do Brasil passa na Dutra, aqui em Nova Iguaçu cresce numa velocidade gigantesca. Mas nós temos um problema sério, que é os veículos de comunicação. Nós não temos um canal de televisão aqui em Nova Iguaçu. Nós estamos na época da
da pé da lascada, né? Como Os Flintstones ainda estão tomando conta da Você cidade. vai em Teresópolis, tem um canal de televisão, você tem Petrópolis, você tem Macaé, você tem Niterói, municípios, inclusive, com densidade populacional muito inferior a Nova Iguaçu. Estrategicamente, quem está no poder não se manifesta isso. Como é que você pretende levar a tua proposta para toda a população? Porque o Nova Iguaçu também tem uma coisa interessante. Por causa da malha ferroviária, e muita gente, às vezes, reside aqui, mas trabalha no Rio. Sim. Muitas vezes a pessoa, inclusive, é incentivada até a trocar o título de eleitor, Sim. porque trabalha lá nos prédios, no comércio. Qual é a estratégia sua para que as pessoas te conheçam, né, e que possam absorver a tua proposta e te apoiar? Hoje, esse é o maior desafio que nós temos na nossa campanha, é fazer com que as pessoas conheçam a pré-candidata Isa Dutra como uma opção. Não é nem com relação à oposição em si, porque eu me considero muito mais capacitado do que qualquer um que esteja concorrendo ao pleito atualmente. Me considero muito mais competente, mas para isso as pessoas precisam saber quem é Isa Dutra e precisam me conhecer. Então esse é o maior desafio da nossa campanha hoje. Infelizmente, é que vocês falaram, nós não temos aqui canais oficiais onde a gente, dentro do município, onde a gente possa fazer essa divulgação do trabalho, óbvio, de forma isonômica, né, tanto para mim quanto para os outros candidatos, isso não existe. Então, hoje a nossa estratégia é o quê? É rua, né? Que eu já fazia muito antes, e rede social, né? Que é uma forma democrática e acessível a todos. Hoje, qualquer pessoa tem um celular, né? Então, é a nossa divulgação através das redes. E o meu objetivo é caminhar por todos os bairros de Nova Iguaçu. A gente tem um cronograma para isso. Eu vou pisar em absolutamente todos os bairros, até onde eles não pisam, né? Lá no Convívio do Judas, lá dentro de Tinguá, lá de Tinguazinho, lá no quilômetro 32, onde eles mandam as lideranças deles, mas as festas 34, que eles mandam as lideranças e eles não vão, até lá eu e o Dr. Sérgio nós vamos pisar e as pessoas vão nos conhecer. Mas é claro que não tem como a gente falar com 785 mil habitantes, né? Em um prazo curto aí de 5 meses aproximadamente. Então, o que a gente não conseguir ir presencialmente, a gente vai levar através das redes sociais. E qual vai ser tua bandeira, teu monte político? Qual vai ser o principal chamariz da tua campanha? Hoje a nossa principal bandeira é o desenvolvimento econômico em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu está completamente estagnado com relação ao desenvolvimento. A gente estava falando aí sobre a questão do censo. Hoje o iguaçuano ele tem uma renda per capita de aproximadamente mensal, né, média mensal de R$ 1.900. E muito, como você acabou de falar, muitos desses trabalhadores eles têm que sair daqui para ir trabalhar em outros municípios, ir para o centro do Rio. A gente sofre o que a gente chama movimento pendular, né, que eles têm que sair daqui e vão trabalhar no centro, vão trabalhar em Madureira, vão trabalhar em outros municípios vizinhos, porque aqui a gente não tem oportunidade de emprego, não tem geração de empregos. Então, um ponto principal aí da nossa bandeira é o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Gerar capital, renda, receita, não só para os moradores, mas, obviamente, para os empresários, porque o empresário ele emprega, né? Então, ele dá oportunidade para outras pessoas. Hoje, os empresários estão abandonados, como bem o Sérgio disse inicialmente, porque não existe um incentivo. Tem empresas saindo de Nova Iguaçu, indo para Amazonas, indo para outros estados, sendo que aqui nosso município é muito rico. Além do desenvolvimento econômico, a gente tem a questão da infraestrutura, né, em decorrência principalmente de eu sou engenheira civil e conhecer bem as demandas da nossa cidade, então principalmente a parte de saneamento básico. Eu ouço muita população e toda vez que a gente fala, faz pesquisa ou pergunta, as pessoas falam: onde eu moro não chegou asfalto, não tem, a gente tem esgoto a céu aberto, lá a minha rua consta como asfaltada na prefeitura. Toda hora eu ouço isso, gente, toda hora eu ouço: a minha rua consta como asfaltada na prefeitura, mas de fato ela não está. Aí na prefeitura dizem que tem que mudar o nome da rua para poder asfaltar. Então, assim, saneamento básico, infraestrutura e, por último, segurança pública. Agora, Sérgio, você foi convidado, se eu estiver enganado, né, pela Isa para também participar desse pleito agora, sendo pré-candidata a vice-prefeito junto com ela. Como é que você avalia? Você é um empresário bem-sucedido aqui na região, uma pessoa renomada.
Como é que você avalia as mudanças para que a população possa conhecer vocês? Então, em primeiro lugar, Renato, é importante frisar que a Isa é uma pessoa capacitada, qualificada, como ela colocou, e é uma opção que Nova Iguaçu realmente não pode perder, porque, infelizmente, hoje, Nova Iguaçu está presa há décadas, administrada por pessoas descomprometidas com a nossa cidade. Então, a Isa, né, é uma opção, é uma mulher jovem, né, dedicada, trabalhadora, qualificada. Então, isso, pra gente, para nós iguaçuanos, de verdade, quem ama a cidade, entende que Nova Iguaçu precisa do novo, precisa realmente de mudança, porque dessa forma que está não pode continuar. Você vê, nós temos aí, como você colocou, nós temos um potencial econômico muito grande e é uma cidade pobre, miserável. Então nós temos o quê? Uma cidade dormitório. Então o cidadão que mora em Nova Iguaçu, ele não tem o quê? Não tem emprego digno dentro da cidade. A Firjan fez 40 anos aqui dentro de Nova Iguaçu. E o que a Firjan fez para poder construir, de fato, para fortalecer as indústrias da região? Nada. Nada. Ela fez 40 anos e nós não temos um distrito industrial. Perdemos para Queimados e continuamos o quê? Pior, cada vez mais. Então eu vejo, né, com uma jovem como Isa Dutra, cheia de vontade, cheia de gás e com qualificação, e ela entender, olha só, ela buscar, olha só como é que ela vem, ela busca, né, pô, através do que? Não poderia ser só através de mim, de Sérgio, né, que eu tenho um conhecimento, tenho 44 anos de Nova Iguaçu, é um lado que eu gosto, que eu amo, que é o empreendedorismo, mas você vê, ela o quê? Ela teve a humildade, a sensibilidade aqui de buscar, dentro do meio empresarial, uma pessoa que tivesse um comprometimento com a cidade. Então, eu nunca pensei em me enveredar, né? Aceitei o convite dela, por quê? Porque eu creio que a gente precisa, nós iguaçuanos, de verdade, pessoas que amam a sua cidade, precisam se enveredar, sair do conforto de sua casa e o quê? Enfrentar esse obstáculo, enfrentar esse sistema que vem o quê? Que vem tornando, né, toda uma sociedade aprisionada. Você vê os nossos jovens hoje, eles se enveredam o quê? Para a criminalidade. Por quê? Porque eles vão para a criminalidade. Porque na realidade não tem opção, não tem o quê? Um emprego digno. Você vê que o jovem sai da universidade rural, do lado nós temos um aeródromo abandonado há décadas. Você vê, ele poderia sair dali, trabalhar numa Embraer da vida, trabalhar numa empresa de offshore, tá? Porque você vê, Jacarepaguá, as pessoas lá reclamam daqueles helicópteros que transportam os funcionários de offshore. Por causa, né, seja do trânsito, da questão do esgotamento, né, da mobilidade urbana daquela região de Jacarepaguá, da Zona Oeste, da Barra da Tijuca, poderíamos transferir para cá. E a maior parte dos funcionários das plataformas de petróleo, né, que trabalham nos offshore, são daqui da Baixada. E os salários são altos, né? Salários dele com uma renda formidável. Você vê, olha só, tendo empregos dignos, com uma renda digna, aumenta a arrecadação do município, o comércio tendo fatura a mais. Meu amigo, e aí você vê, com essa oportunidade de emprego, o que a gente acaba o quê? Acaba se transformando, reduzindo o quê? A questão da criminalidade. Olha só, então, Isa, uma profissional de segurança pública, uma mulher inteligente que ela é, eu acho que, tem tudo a ver que, infelizmente, né, hoje, até hoje, com 44 anos de idade, eu não consegui enxergar e hoje enxergo na Isa Dutra realmente a nossa opção. Ou seja, não tem outra forma, não temos outra opção, infelizmente. Agora, Isa, a tua especialidade é a questão da segurança pública. Nós temos aqui uma Dutra que corta a Baixada toda, né? E, inclusive, uma coisa que eu chamo a atenção. Nova Iguaçu, talvez, é o único município que não tem um pórtico. Você não sabe onde começa Nova Iguaçu, onde termina. E você vai em municípios pequenos, Belfort Roxo tem, Mesquita tem, Queimados tem. Nova Iguaçu é uma confusão danada. Não tem ali um marco, né? E segundo, a rodovia Presidente Dutra é um lugar perigoso, sem iluminação. A falta ali de baias, né, para saída e outra coisa também, você perde muito tempo com a questão do traslado, é de manhã, é de tarde, é de noite, é uma confusão danada e a gente fica ali. Qual é o teu pensamento, né, público a respeito de mudar essa realidade?
É o cabo. Esse aí de cima mesmo. Som. Ah, agora foi. Então, com relação à segurança pública, nós temos algumas demandas, né, na cidade. Geralmente as pessoas falam assim, mas segurança pública não tem a ver com o prefeito. Lógico que tem a ver com o prefeito também. É claro que as forças policiais, a polícia militar, civil e penal, são instituições estaduais que estão sob a gerência do governador, né, e não dos prefeitos. Porém, a gente tem sim a atuação dentro dos municípios. Hoje nós somos amparados aí pelo 20º Batalhão, que atende Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis, com um pequeno efetivo. Foi até bem falado pelo Rafael Thompson sobre a criação, né, de um batalhão. Eu acharia essencial. Espero que de fato saia do papel, porque já é uma promessa de muitos anos, assim como tem uma promessa de fazer o metrô chegar até Nova Iguaçu e que até hoje quando também chegar aqui, eu espero estar vivo. tá pra vivo, poder... né? Porque também não sai do papel. São só promessas de campanha, promessas eleitoreiras, que no final a gente acaba não vendo, de fato, na prática, elas serem executadas, como diversas outras obras e promessas que foram feitas aqui em Nova Iguaçu. A duplicação da Dutra também. Duplicação, espero estar aqui também presente. Exatamente. Que também seria parte da nossa solução com relação a tráfego e também com relação aos congestionamentos e segurança, porque quando a gente fala de retenção, congestionamento, você favorece aos criminosos fazerem arrastão. Então, está relacionado com mobilidade, mas também está relacionado com segurança. Então, hoje a gente tem essas demandas. Hoje, Nova Iguaçu efetivamente não tem uma guarda municipal aplicada. Foi feito um concurso público. Atualmente, eles estão no curso de formação. Aproximadamente aí 40 agentes. Será que é do modelo PJ também? Não, não é não é de organizações, não. Não vai ser PJ contratado, não, contratado não. É concursado mesmo. Foi feito um concurso. Porém, eu costumo dizer, o que se faz com 40 agentes municipais numa cidade de 60, 500... Não, eram 150 inicialmente, aí... O prefeito reduziu, alterou o edital e reduziu para 100. No final foram convocados agora 38. Aí teve um problema na justiça porque chamaram mulheres a menos. Né? Não, fazem. Toda semana eles estão na Câmara. E aí chamaram quantidade de mulheres a menos, a justiça questionou e foram convocadas mais algumas mulheres aí, né? Porque ainda teve isso. As mulheres foram preteridas dentro do processo seletivo. E aí hoje nós temos aí, vamos arredondar para 40 agentes, né? Talvez um pouquinho mais ali. E o que você faz com 40 agentes no município de 520 km²? Se a Polícia Militar, que hoje tem um batalhão com aproximadamente 400, 500 homens, não dá conta de atender Nova Iguaçu por completo, o que a gente faz com 40? Não. A última vez que eu entrei no sistema, eu visualizei, eram 400 e pouco. Posso até conferir depois com relação aos dados, mas sem dúvida não chega a esse valor, não. 323 km² só para isso? No Nova Iguaçu, 520 km². A área total, com Mata Atlântica. Atlântica. Área total, com Mata Atlântica, Mas exatamente. Está falando só na área urbana, urbana, área urbana, que a gente não consegue muito atender. não dá, e a gente não. costuma dizer que quando a gente tem esse efetivo, você tem um efetivo, vamos colocar da Guarda Municipal que a gente está falando, que efetivamente ainda não temos, não foram formados ainda. Se você tiver 40 agentes, você não conta com 40, você conta com 70. Por quê? 30% é uma margem que você... Ou a pessoa pode ficar doente, ou as policiais, as agentes femininas podem engravidar, aquele agente ele pode ascender para uma outra carreira, enfim, ele vai tirar férias, tem várias questões administrativas que você não conta com 30%, você só conta com 70%. Então, de 40, isso já cai para efetivamente você vai ter 28. 28 aplicados em escalas, você vai ter aproximadamente aí 7 agentes sendo aplicados diariamente, 7, 8. Por que você faz com 8 agentes por dia em Nova Iguaçu? Agora, Isa, até uma curiosidade. Por exemplo, a Polícia Militar, para formar um PM, leva quanto tempo? 8 meses aproximadamente. Por que o guarda municipal não pode ser capacitado para também usar arma? Não, ele pode, mas é uma questão de aprovação do município. Hoje é o município que define, né, é votado, a Câmara decide, juntamente com o Executivo, essa aprovação do uso do porte de arma. Só que a maioria dos municípios hoje tem um certo receio com relação a essa aprovação, até o município do Rio, porque já aprovaram e tiveram alguns problemas
com relação aos agentes, o que na minha opinião não justifica. Na minha opinião, a guarda tem sim que ser armada, tá? Isso é uma opinião minha, eu defendo isso. Mas o certo, inclusive, seria, que infelizmente não está acontecendo, a guarda de Nova Iguaçu, já que não tínhamos, criar ela já armada, porque aí você depende também da aprovação da Polícia Federal com relação ao porte, ao armamento. Você já fazer todo um processo completo. Por quê? A partir do momento da criação, que não vai ser armada, nossa, né? Dessa criação, depois você vai ter que fazer toda uma regulamentação nova para implementar a questão do porte, isso se for aprovado. Eu já fiz uma entrevista com um secretário da Polícia Civil, só não vou falar o nome aqui. O bandido, ele é municipal, estadual ou federal? Na minha opinião, ele é municipal. Porque como é que você vai... Apesar de tem uns que são intermunicipal, né? Eles vão de um lado pro quando outro. Quando ele assalta a pessoa, rouba ou mata, aí quem é que vai prender ele? Vai ser a Polícia Federal, estadual ou municipal? Né? É conflito de atribuições que poderia ser resolvido isso. Sim, facilmente. Eu acho que dentro dessa questão das atribuições, a gente tem um problema muito grande, eu falo isso na minha própria instituição, inclusive, que é o ego. Né? A gente é muito egocentrismo, todo mundo quer tudo, Esse o poder bandido é meu. esse é eu meu. Isso aí, eu sou detentor do poder e só eu posso executar. Eu acho que para o bem da comunidade, da sociedade, nós temos que trabalhar de forma conjunta. Nós vemos, por exemplo, no estado de São Paulo, onde o bombeiro ele é policial, o policial é bombeiro, lá não tem essa distinção, é uma entrada única, e você vê também as polícias atuando junto com a guarda municipal. Delegacia Central. O cara entrou ali. Acabou. Não vai mais outro Aqui lugar. a gente tem essa disparidade, essa concorrência, quem manda mais, quem manda menos, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Penal, quem é mais polícia. Infelizmente, temos que mudar essa cultura. Você é sargento da Polícia do Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se houvesse uma isonomia salarial, por exemplo, o mesmo que o policial federal ganha, se fosse o guarda municipal, a PM, a civil, o mesmo salário, não resolveria o problema de cooptação, de envolvimento e toda essa confusão toda que nós vemos nas televisões aí, de envolvimento, porque o agente da segurança, ele tem salário diferente e o bandido, volta a falar, ele é municipal, Sim. estadual ou federal? Eu não sei se a isonomia propriamente seria a solução, até por uma questão orçamentária, né? A gente, por exemplo, lá em Brasília, eles recebem, é o melhor salário do Brasil aí dos policiais, recebem muito bem, e o índice de violência está muito abaixo do que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas eu acho que, no mínimo, um salário digno. A gente tinha que ter uma média salarial, um mínimo, um piso para esses funcionários. Tem estados que recebem muito abaixo do que deveria. O Rio de Janeiro era um desses. A gente teve um reajuste de alguns anos atrás que deu uma valorizada. Se não me engano, hoje nós somos a terceira polícia que tem o melhor salário. Se não me engano, essa é a colocação dentro do país. Mas eu acredito que deveria, sim, ter uma valorização. Porque é que você falou. Não justifica, porque quando você entra, você sabe quanto você vai receber. Eu entrei na minha instituição, eu sabia para o que eu estava entrando, para qual prova eu estava fazendo e sabia o meu salário inicial. Saberia que eu teria um processo de progressão de carreira, onde como prazo eu posso chegar até major, mas isso leva um tempo. Então eu escolhi não me corromper, eu escolhi aceitar o meu salário de forma digna e trabalhar para isso. Para isso eu tiro extras, né? E para complementar a minha renda. Mas é claro, isso acaba perpassando pela questão da estafa e pela questão da sobrecarga policial. Porque o cara que é honesto, ele acaba tendo que trabalhar mais, porque a renda, o salário que ele recebe não é suficiente, ele tem que complementar, tirando serviços extras e tudo mais, empreendendo, como é o caso de muitos. Mas a pessoa que, infelizmente, já tem um caráter deturpado, já segue ali para índole, né, ruim, ele vai acabar se corrompendo e sendo conduzido aí por influências de organizações criminosas e enfim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, queria os comentários do Arino e do Sérgio Almeida. Você é engenheira civil, não é isso? Uhum. Nós vemos que a maioria dessas enchentes que ocorrem aí, a maior parte da população que mais sofre são a população que mora em área de risco. Sim. E há um tempo atrás eu já tive um debate sobre essa questão e muitas das vezes, por questões eleitorais,
a maior parte dos prefeitos finge que não enxerga essa situação que eu vou falar agora. Por exemplo, a pessoa vai lá, não tem uma condição financeira, não entrou no PAC, não teve dinheiro, não teve condições de construir no terreno, aí ele vai morar numa área de risco. Sim. Aí ele constrói o barraquinho dele lá e com maior dificuldade, aí vem a tromba d'água, aí ele perde tudo. Essa novela nunca acaba. Não estava na hora de, por exemplo, você como prefeita, né, e como engenheira civil, não poderia ter uma lei obrigatória para que o poder público já evitasse essas catástrofes anunciadas? Da pessoa, quando fosse se estabelecer no local, a prefeitura não poderia mandar para lá um arquiteto engenheiro para fazer um radier, pelo menos, uma base, para ele não perder. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Sem dúvida, tem diversas medidas que podem ser adotadas nesse quesito. Eu não acredito que a questão de encaminhar um profissional técnico para a construção, por exemplo, de um radier, porque quando a gente está falando de área de risco, a gente tem que... cada caso é específico, né? Então, você vai ter uma análise ali geológica, com relação a solo, com relação aos riscos, de fato, a iminência de enchentes, alagamentos, tudo mais. Então, assim, cada situação tem que ser avaliada. Eu acho que uma equipe para analisar, de fato... Hoje a gente tem a Secretaria de Defesa Civil, eu tenho um nome, né, que futuramente aí já está ajudando a gente, mas futuramente estará conosco, que é engenheiro civil e bombeiro, oficial do bombeiro militar, e é um cara que conhece muito dessas demandas e sabe como é que funciona essa dificuldade do povo com relação à construção nas beiradas de rio, nas encostas e tudo mais. Então, eu acho que antes a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Antes dessas pessoas, de fato, se instalarem naquelas localidades ali. Porque aí você remedia, você destinar locais para construção social, né, onde a gente possa inaugurar empreendimentos através de incentivo do próprio governo federal e até do município, porque a gente tem uma Secretaria de Assistência Social que efetivamente não funciona. Então, tirar essas pessoas da área de risco, acho que é o principal. Porque você tentar, dependendo do que seja com relação à obra pública, você construir ali, tem um custo muito alto. Eu fiz uma visita recentemente a um senhor que a casa dele acabou sendo afetada. E aí, para uma reconstrução, né, para uma restauração ali da parte estrutural da casa dele, ele ia gastar em torno de R$80 mil. Com R$80 mil, você consegue construir uma residência. Né? Lógico, não uma residência luxuosa, mas você vai conseguir construir uma residência digna para essa pessoa. Então, acho que o primeiro ponto é a preservação, é você não evitar que essas pessoas se instalem nessas localidades, mas para isso você tem que ter um lugar para elas irem. Porque foi o que você falou, se ela não tem para onde ir, não tem caminho, não entrou no PAC, não tem outra opção, ela vai para onde tem. Então, o primeiro ponto é a gente fazer uma análise, mapear o município de Nova Iguaçu e as áreas sensíveis de risco para que a gente possa retirar essas pessoas de lá. Acho que essa é a solução para esses riscos, até para a vida dessas pessoas. O que você está falando aí está tudo dentro dentro da realidade. É que passado reflete no presente. E o que você está falando exatamente, além do assorreamento, as pessoas que começaram a morar nas beiras de rios, elas enforcaram, foram diminuindo a passagem da água. Sim. Com isso, o bairro da Luz, Viga, Caiuaba, e seguindo, eles diminuíram. O volume de água aumentou e o espaço para a água passar. Inclusive, condomínios aqui em Nova Iguaçu, existem vários, que não respeitaram, inclusive... Sim. Não era isso que você acabou de falar agora, não Sim. foi? Então, para que se faça alguma coisa, precisa corrigir o que está errado. Precisa corrigir. Porque você limpa lá na frente, mas a água continua aqui atrás. Ela continua acumulando. E sem contar que existem várias passagens aqui em Nova Iguaçu que diminuíram e colocaram tampa. Exato. Tamparam. Infelizmente, nesses casos, é que a gente está falando. Fazendo pracinha, você tem colocando que um monte de coisinha em cima.
Até para que você efetivamente tenha um trabalho nessas margens, você tem que desapropriar essas residências para que haja uma ampliação, né, do fluxo das águas naquele A água local. precisa passar, Só né, que a gente está doutor falando, Com você vai certeza. desapropriar, mas essa pessoa vai para onde? Você tem que ter um destino digno, um local para receber essas pessoas, uma construção, né? A gente teve aí o condomínio Provence, levou anos para as pessoas receberem a chave das suas casas. Já existe, inclusive, organização criminosa já dominando o território e vendendo, comercializando os imóveis do condomínio Provence. Então, assim, infelizmente, por quê? Por conta da ausência do poder do Estado, da ausência do poder do município, do poder público. Se abstém e depois fica com o ônus. Exatamente. Precisa pagar, porque eles vão fazendo vista grossa, faz a politicalha, né? Que eles vão fazendo essa política que não quero saber, não vi. Aí quando acontece as catástrofes, essas demandas que começa, cai casa, morre, e quem paga esse preço, né, É Sérgio? o povo, Quem paga? é só o povo que paga, infelizmente, porque eles muito mal vão pra rua ver o que tá acontecendo, geralmente ficam dos gabinetes gravando do Centro de Comando e Controle aqui em Nova Iguaçu, gravando o que tá acontecendo na cidade, dizendo que estão vendo o Big Brother das câmeras, mas não colocam nem uma galostinha pra ir ver como é que o povo tá na rua. Peraí, não funciona as câmeras. Aquele ônibus que monitora e aquela central não funciona. Não, o ônibus não funciona, mas a gente tem 117 câmeras dentro do município, mas como um Big Brother, que só pra você ver, não tem produção de dados e informações daquele conteúdo que tá sendo passado. Gosto que ela ali. fala, é bom que ela fala. É isso aí. São 10 horas e 41 minutinhos. Nós estamos na Rádio Maranata 107.3, a rádio que faz bem, do programa Municípios em Ação. E hoje recebendo aqui no nosso estúdio, né, a pré-candidata a prefeita do município de Nova Iguaçu, Isa Dutra, né, ela que é engenheira civil, policial militar, sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e também Sérgio Almeida, né, advogado, empresário, está aqui presenciando. Eu quero chamar a atenção para todos que estão nos ouvindo, né, a nossa programação. O Leitão tá lá tá mandando um abraço pra gente aqui, mandando um monte de demanda lá da área dele. Que legal, mandar um abraço lá pro Leitão, né? Uma grande liderança ali da região da Pavuna, ligadinho. Tem muita. Olha, charada aí, olha. Nós estamos. Isso é o trabalho. Imagina numa próxima chuva aí, o que acontece? Meu Deus do céu. Eu acho que tinha que ter. Tanto de resíduo obstruindo aí a passagem. Tinha que ter um jeito de. Até para arrecadar, porque eu vejo um montão de gente aí. Indo em cima dos sacos de lixo que fica nas calçadas para poder arrumar alguma coisa para vender, né? Uhum. Eu acho que tinha que ter uma verba aí para a prefeitura comprar o lixo. Chegar ali, olha, o bairro pagava a pessoa que está desempregada, ou precisava. Na verdade, ela vende o lixo, né? Ou então trocava por uma cesta básica, um negócio assim, para poder diminuir. Porque, olha só, esse período agora, volta a falar, 20 dias sem chuva. Aí quando vem a chuva, quem vem primeiro? Né? O lixo. Então teria coisas simples, coisas que as pessoas, né? Você como prefeita poderia estar pensando a sugestão, né? Não, a gente já tem. Eu queria até que o Sérgio falasse sobre a questão, né? A gente não pode falar sobre propostas ainda não é o momento. Mas sobre essa questão de resíduos, né? Sobre a moeda. Eu queria que o Sérgio colaborasse um pouco com essa parte que é bem a área dele. Então, a gente... Chega mais para perto do microfone. A gente não vai entrar muito, né, no nosso ponto forte, que é esse projeto também aí, mas de antemão a gente pode deixar aqui uma deixa dizendo o seguinte, que a gente tem a moeda de carbono, né, que agora está em evidência em todo mundo, e onde a gente precisa, né, através dessa moeda, trazer uma conscientização ambiental para a população. Então, dentro nas escolas, a gente começa nas escolas, nos lares também, e isso vai proporcionar um rendimento maior para essas famílias que, né, que se realmente se enveredarem
para a questão da educação ambiental. Ou seja, a gente vai reciclagem, conscientizar né? as pessoas através da reciclagem de lixo. E essa moeda é uma moeda que será municipal, que vai fortalecer o comércio e vai transformar a nossa região. Então é um projeto belíssimo. São professores universitários que estarão ao nosso lado, se Deus quiser, e dará todo o suporte à administração da nossa querida Isa Dutra. E se Deus quiser, lá na frente a gente vai trazer mais informações. Isso é importante, todos esse posicionamento, porque a população, ela, ouvindo as propostas, né, que vocês têm para melhorar a qualidade de vida, diminui o impacto na boca de urna. Sim. Porque virou um vício e eu combato muito isso, porque as pessoas ficam reclamando e a maioria das pessoas, muitas das vezes, que são eleitas por causa da máquina, né? Sim. Que é utilizada para comprar voto, aí bota a pessoa lá, ele não tem compromisso, não estudou, não se preparou, o cara vai lá para... Alguém bancou a campanha dele para ele estar ali, e ele é um pau mandado, não vai mudar nada. E eu estou falando isso com propriedade porque entra ano, sai ano, a mesma coisa. Eu achava até que o processo eleitoral tinha que juntar, né? Candidatura de vereador, prefeito, deputado e presidente tinha que ser Tudo junto. Tudo junto. É um desperdício de dinheiro e também faz com que a máquina que está no poder se perpetue. E não dá qualidade, né? Nós temos que começar a pensar por que nos outros países há um avanço na qualidade de vida e aqui, quanto mais ignorante, melhor para melhor eles. para manipular. Né? E o que tu acha desse pensamento? Não, sem dúvida. Infelizmente, isso é uma cultura já enraizada, que a gente tem uma dificuldade até para explicar para as pessoas as consequências. A Isa falou agora né? há pouco que foi a questão da sucessão. Exatamente. Então, é bem difícil porque nós estamos falando de um município onde nós temos uma população bem carente. E tem suas dificuldades e demandas, e eu super entendo isso. E acaba que a pessoa está tão desacreditada da política, ela está tão cansada, ela já vê tanto as mesmas pessoas e não vê mudança, ela já acaba não tendo mais expectativa de solução, que ela acaba falando, é qualquer um, então deixa eu pegar esse dinheiro aqui, eu vou colocar no bolso, porque não adianta, o A, B ou C, todos eles são corruptos, todos eles são ladrões. Pra votar no ladrão? Pra votar no ladrão, pelo menos esse ladrão tá me dando alguma coisa. Infelizmente é como as pessoas pensam. E o meu posicionamento tem sido justamente esse, trazer conscientização, para que as pessoas entendam que a partir do momento que ela aceita R$100, ela cede a dignidade dela, ela vende a dignidade dela e da família dela, porque R$100 divididos em 4 anos de gestão não dá por dia 10 centavos. Para ser mais exato, dá 0,7. Exatamente. Não tá pensando em nada disso. Dá 0,7 centavos por dia, não dá nenhuma balinha. Agora, Isa, você e Sérgio agora são pessoas jovens, né? E que estão enfrentando. Já fizeram um levantamento, qual é o orçamento de Nova Iguaçu, que até hoje eu ainda não consegui descobrir qual é o orçamento de Nova Iguaçu, para poder se pensar e se colocar em prática. E um pensamento uma pergunta que eu faço: por que quem está nos ouvindo agora tem que prestar atenção na tua pré-candidatura, tua aí do Sérgio, e por que tem que... Qual é o pensamento que ela deve observar nas tuas propostas? Tá. Hoje, de acordo com a última publicação em Diário Oficial, Nova Iguaçu tem uma receita de aproximadamente 2.208 mil, se eu não me engano. Fechou em 2.400. 2.400? Obrigada. Então, acima ali de 2 milhões. Não sei se teve uma retificação posterior essa que eu vi. A que eu vi tinha 2.208, se eu não me engano. 2 milhões e 400 mais os empréstimos. Ainda tem isso. E entrando na questão da escolha, né? Hoje a gente vem com uma campanha inovadora, uma campanha diferente, uma campanha com baixo custo, que a gente não está aqui para comprar ninguém, a gente está aqui para propor ideias e mudança e transformação para nossa cidade. Porque... como foi o que a gente falou aqui, né? A pessoa que se coloca à disposição de vender o seu voto, hoje o político ele tá assim: eu comprei o seu voto, então não te devo mais nada.
eu te paguei, você votou em mim, e a partir daqui eu não tenho mais compromisso com você. Tá pago. Tá pago. Então, não é o nosso perfil, não é o nosso tipo de campanha, não é o nosso caráter. A gente está aqui para trazer conscientização. Lógico, eu sei que vai ser bem mais difícil, porque a gente está tentando ir de encontro com o sistema, de encontro com a máquina pública, que eles usam a saúde nesse período para fazer exame, para arrumar consulta para os outros, né? Vamos para a liderança, unidade tá tudo, móvel. Unidade móvel, tá tudo liberado para o povo, aparelhar, né? para tentar se aparelhar e perpetuar no poder. Então as pessoas têm que entender que a cidade ela não pode só andar de 4 em 4 anos. Só quando tem período eleitoral e eleição para vereador em município. Para que a cidade ande, você tem que escolher pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, pessoas que não vão roubar do dinheiro público, pessoas que são honestas e querem fazer diferente. Né? Para isso, você tem que fazer uma escolha consciente no dia da eleição. Você tem que se posicionar, ainda que a gente saiba que... Né, inclusive, eu quero fazer um adendo, porque tem gente que fala assim, mas eu vou escolher esse candidato, o outro vai ganhar mesmo, porque ele está com a máquina pública. Gente, vamos parar com isso. Parar de votar branco e nulo. Nova Iguaçu, nós tivemos, juntando branco, nulo, abstenção, 220 mil votos de abstenção e nulo na última campanha. O programa passou igual uma bala, né? Trem bala, né? E, pra falar a verdade, a gente tá precisando de trem bala mesmo aqui no Nova Iguaçu. Arino, nós estamos chegando ao final, né, do programa, hoje com a participação aqui da pré-candidata Isa Dutra, do Partido Novo, e também do Sérgio Almeida. Eu queria só as considerações, Arino. Ótimo, muito bom. Muito bom, Isa, jovem, é o que nós precisamos, né? A gente agradece mais uma semana abençoada e a gente aposta sempre no melhor. A gente precisa acreditar que todo dia é um dia melhor do que o outro, né? Nada pode ser tão pior quanto o melhor de hoje. Então, o pior passou e a gente continua olhando para frente, porque se olhar para trás a gente não vai conseguir nada. A gente só diz que parabéns, Isa, e vamos lá. Vamos que essa é a proposta e prossiga, continue. Sérgio Almeida, queria agradecer sua participação. Você também está junto com a pré-candidata Isa, né? E eu gostaria das suas considerações finais, Sérgio. Só agradecer também, Renato, pelo seu programa maravilhoso, pela oportunidade de dizer às pessoas, seus ouvintes, que nós, a Isa Dutra e Sérgio, eles querem tratar pessoas não como mercadorias, mas sim como cidadãos que merecem todo o respeito, porque a nossa proposta é o quê? É trazer dignidade, resgatar tudo aquilo que todos nós perdemos há anos. Então nós temos que ser respeitados, tem que ter dignidade. Dignidade é algo que não pode ser negociado. Então é isso que eu quero deixar aqui, agradecer e parabenizar mais uma vez o seu programa e seus ouvintes aí. Muito obrigado. Ok, nós chegamos ao final. Eu queria agradecer a participação da pré-candidata a prefeita pelo município de Nova Iguaçu, a Isa Dutra, né? Ela engenheira civil, polícia militar. Eu gostaria das suas considerações finais, Isa. Primeiramente, eu quero agradecer a sua atenção, caro ouvinte, nessa manhã de sábado. Agradecer ao Renato, ao Arinos, por esse bate-papo, essa oportunidade de esclarecer algumas demandas da nossa cidade. Peço para que você que está ouvindo nessa manhã acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Nosso Instagram é @Isa com Z, IsaDutraBR, Isa com Z. Lá você vai conhecer um pouco mais da nossa pré-campanha, do que a gente tem, futuramente, quando chegar o período eleitoral, das nossas propostas. E vai poder estar mais próximo da gente, entendendo de fato quem é a Isa Dutra e o que a Isa propõe para Nova Iguaçu. Agradeço a Rádio Maranata também por essa oportunidade, mas feliz em mais uma vez poder participar do programa aqui. Deus abençoe vocês, um excelente sábado. Tá ok, nós estamos chegando ao final. Quero até parabenizar que amanhã é Dia das Mães, né? E hoje, inclusive, sábado, lá no restaurante Comida da Baixada, vai ter uma homenagem ao Dia das Mães lá com a Iracema e toda a equipe. E quero parabenizar todas as mulheres guerreiras, né, desse país e torcer para que todos possam ter um dia feliz aí com a sua família. Chegamos ao final, estaremos de volta no sábado. Parabéns às mamães. Parabéns. Parabéns. Estaremos sábado, se Deus assim permitir. Até lá. Tchau.